Bem-vindo ao canal Escatológico. Roda a vinheta! Estamos reunindo a série Atualizando a Conspiração em apenas um vídeo. São 6 episódios. Estamos então fazendo esta compilação de modo a facilitar aí o acesso às informações ali contidas, ok? E agradecemos a todos os inscritos. Para quem não sabe, a Inglaterra era um país católico até que Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, assumiu o trono em 1558 e adotou o protestantismo como religião oficial, tá? Então ela rompeu com o Vaticano. As potências católicas da época, Portugal e Espanha, ficaram com muito ódio disso e tentaram por todos os meios derrubar a rainha dita usurpadora, ok? Mas acabaram derrotadas. E tudo isso é história antiga, tá? Mas para a organização A Albionic Consult and Research, baseada em Ferndale, Michigan, Estados Unidos, segundo os Albionics, essa guerra que existe aí existe uma guerra, né, entre os Windsor e o Vaticano que nunca acabou. Então eles estão empenhados, na verdade, aí numa batalha subterrânea pelo controle do mundo. Do lado dos Windsor estão alinhados o Sistema Financeiro Internacional, a KGB, tá? A maçonaria, os Illuminati, as seitas da nova era, etc. E do lado do Vaticano estão a máfia, a CIA, os Cavaleiros de Malta, partidos de direita, grupos ocultistas cristãos, etc. Então essa é uma atualização, é uma série atualização sobre conspirações, tá? Que vamos iniciar aqui no canal. Este é o primeiro episódio. Uma coisa interessante é que, segundo a Albionic, a Lady Diana Spencer, uma descendente da casa dos Stuart, que seriam os legítimos herdeiros católicos do trono, era uma agente do Vaticano infiltrada entre os Windsor. Quando foi descoberta, o MI6 a matou. Então, podemos pesquisar aqui Albionics, né? Vamos ver. Então podemos ver aí A Albionic Consult and Research. E também publicam livros, viu? Estão em vários países do mundo aí, ó. Então é a Albionic Consulting and Research, ok? Em inglês, A Albionic.
É um conflito aberto e também encoberto, né? Que diz aqui, dessas duas vertentes aí, ok? Eles se escondem, né? Vejam só aí. E vemos supostos inimigos, uns apontando para os outros. É a dialética, é a estratégia da tesoura para o engano do mundo. Soberana e militar Ordem de Malta. A Ordem de Malta. Um apontando para outro, tá vendo? Aqui, ó. A hipótese, né, de pesquisa mais recente, né? The overt and covert organs of the Vatican and new British empires are locked in mortal combat for control of the world. Então eles estão em controle mortal, né? De modo aberto e também encoberto. Ó, o Império Britânico é o fenômeno central da história humana desde o declínio do Vaticano. Então é cobra querendo comer cobra, não é? Mais uma para vocês aí entenderem essa luta pelo poder, né? Nos bastidores. Então vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante, tá? A realeza inglesa está comprometida aí com rituais ocultistas e satânicos. Vejamos aqui, ó, uma filmagem rara, né? Um filme raro que mostra um ritual druida para a Rainha Elizabeth. Siga o lado escuro da verdade. É o nome do site aqui, ó, The Dark Side of Truth. Então vejam só. Curtam aí. É a filmagem rara da linha da Rainha Elizabeth sendo iniciada em um ritual pagão. É por isso que o mundo está como está, porque aqueles que governam, a maioria está comprometida com o oculto, com ritos satânicos, com o paganismo. Então, quando a gente fala em rituais cruentos, sacrifícios cruentos, eles são capazes de fazer e fazem, porque tantas crianças somem. Me fala. Tem coisa por trás. Porque tantas pessoas desaparecem. Muitas delas, né, são aí justamente entregues como sacrifício nesse tipo de ritual pagão. Então durmam com esta verdade. E acordem aqueles que estão dormindo. Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui a respeito de um livro bem interessante, tá? Vou colocar aqui o prefácio que eu traduzi
É uma obra de Edmund Paris, A História Secreta dos Jesuítas. Então, vimos aí a introdução. Foi publicado aí pela TIC Publications. A introdução diz, não existe outra pessoa mais qualificada para introduzir o livro de Edmund Paris, A História Secreta dos Jesuítas, do que o Dr. Alberto Rivera, um ex-jesuíta, ou um ex-padre jesuíta, um ex-padre jesuíta, sob o juramento, extremo e indução, pela qual, e ele foi treinado no Vaticano e informado da história dos jesuítas. A informação deste livro é factual e totalmente documentada e deve ser lida por todo cristão que crê na Bíblia, nos Estados Unidos e Canadá e também no mundo todo, A Bíblia afirma: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então fiz aqui a tradução dessa introdução e quero ler para vocês. Essa aqui é a introdução, escrita por Alberto Rivera. Os homens mais perigosos são aqueles que parecem muito religiosos, especialmente quando são organizados e ocupam uma posição de autoridade. Eles têm o profundo respeito das pessoas que ignoram sua pressão ímpia pelo poder nos bastidores. Então é só a gente pensar aí o que está acontecendo hoje no mundo, Que algumas vozes ditas religiosas deveriam aí se levantar em defesa do cidadão, não é verdade? Mas estão caladinhos. Por quê? São lobos em pele de ovelha, ok? Eles têm um profundo respeito das pessoas que ignoram sua pressão ímpia pelo poder nos bastidores. Esses homens religiosos que fingem amar a Deus recorrerão ao assassinato, incitarão à revolução e às guerras, se necessário, para ajudar sua causa. Eles são políticos religiosos astutos, inteligentes e suaves, que vivem em um mundo sombrio de segredos, intrigas e falsa santidade. Esse padrão, visto em A História Secreta dos Jesuítas, espiritualmente falando, pode ser visto nos escribas, fariseus e saduceus na época de Jesus Cristo. Este mesmo espírito maligno dirigiu os imperadores romanos a emitir os 10 decretos assassinos para perseguir a igreja cristã primitiva. Os primeiros pais observaram a maior parte do antigo sistema babilônico, mais a teologia judaica e a filosofia grega. Todos eles perverteram a maioria dos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Eles pavimentaram um caminho para a máquina católica romana que viria a existir. Piedosamente eles atacaram, perverteram, acrescentaram e tiraram da Bíblia. E aqui tem uma nota, isso aqui é nota do tradutor, tá? Que eu coloquei. Aqui já é coisa que eu mesmo traduzi, tá, pessoal? Eu acrescentei aqui nesse... Eu não traduzi, eu acrescentei aqui essa informação. Principalmente, essas mudanças que eles fizeram na palavra de Deus, foi realizada principalmente mediante o chamado criticismo bíblico. Que está errada essa palavra, deixa eu consertar. Vamos ver aqui. É criticismo. Criticismo bíblico. Fundado por Westcott Hort em 1881. Na verdade, eles não fundaram o criticismo, mas aplicaram esse criticismo bíblico. Mas, na prática, podemos dizer que esse criticismo bíblico foi fundado por Westcott Hort em 1881, mediante a criação do Novo Testamento crítico, que viria mais tarde
a ser a base da tradução do Novo Testamento da maioria das sociedades bíblicas. Então é isso aqui, né? E a maioria dos hereges, tá, pessoal? Eles adotam aí a Bíblia traduzida conforme as diretrizes desse criticismo bíblico, tá? Esse espírito religioso anticristo operando por meio deles, e os jesuítas estão por trás desse Novo Testamento crítico, com certeza. Esse espírito religioso anticristo operando por meio deles é visto novamente quando Inácio de Loyola criou os jesuítas para cumprir secretamente dois objetivos principais para a instituição católica romana. O primeiro é o poder político universal. O segundo, uma igreja universal em cumprimento às profecias de Apocalipse 6, 13, 17 e 18. Então, eu recomendo aí a leitura desses capítulos de Apocalipse 6, 13, 17 e 18. Na época em que Inácio de Loyola entrou em cena, a reforma protestante havia danificado seriamente o sistema católico romano. Inácio de Loyola chegou à conclusão de que a única maneira de sua igreja sobreviver era aplicando os cânones e as doutrinas sobre o poder temporal do Papa e da instituição católica romana, não apenas destruindo a vida física do povo, como os padres dominicanos estavam fazendo por meio da Inquisição, mas também pela infiltração e penetração em todos os setores da vida. Então vou ler de novo aqui, né? Travei. Mas também pela infiltração e penetração em todos os setores da vida. O protestantismo deve ser conquistado e usado em benefício dos papas, que foi a proposta pessoal de Inácio de Loyola, entre outros, ao Papa Paulo III. Os jesuítas imediatamente começaram a trabalhar secretamente, infiltrando-se em todos os grupos protestantes. Todos é todos mesmo, tá, pessoal? Incluindo suas famílias, locais de trabalho, hospitais, escolas, faculdades, etc. Hoje, os jesuítas quase concluíram essa missão. A Bíblia coloca o poder de uma igreja local nas mãos de um pastor piedoso. Mas os astutos jesuítas conseguiram, ao longo dos anos, remover esse poder das mãos da sede da denominação e agora empurraram quase todas as denominações protestantes para os braços do Vaticano. É o tal ecumenismo, tá? Já invadiu aí a cabeça de muita gente. Isso é exatamente o que Inácio de Loyola se propôs a realizar. Uma igreja universal e o fim do protestantismo. Ao ler a história secreta dos jesuítas, você verá que há um paralelo entre os setores religioso e político. O autor, Sr. Paris, revela a penetração e infiltração dos jesuítas nos governos e nações do mundo, para manipular o curso da história, estabelecendo ditaduras e enfraquecendo democracias, como os Estados Unidos da América, pavimentando o caminho para a anarquia social, política, moral, militar, educacional e religiosa. O homem, Edmundo Paris, nas obras proféticas do livro do Apocalipse, Edmundo Paris tornou-se um mártir por Jesus. Bom, aqui é o homem Edmundo Paris, tá? Ele fala sobre... Faltou dar uma coisa aqui, um parágrafo. Então ele vai falar sobre o autor. Nas obras proféticas do livro do Apocalipse, Edmundo Paris tornou-se um mártir por Jesus. Ao expor tal conspiração, ele colocou sua vida em risco para que a verdade dos sinais proféticos fosse conhecida. Edmundo Paris nunca me conheceu, mas eu o conheci sem conhecê-lo pessoalmente quando eu, com outros jesuítas sob juramento e indução extremos, fui informado sobre os nomes de instituições e indivíduos na Europa que eram perigosos para os objetivos da instituição católica romana. Seu nome foi dado a nós, obras de Edmundo de Paris, Le Vaticano contra Le France, o Vaticano contra a França, genocídio no satélite Croácia, o Vaticano contra a Europa, os trabalhos de Edmundo de Paris sobre o catolicismo romano,
fizeram com que os jesuítas se comprometessem a destruí-lo, destruir sua reputação, inclusive sua família, destruir sua obra. E mesmo agora essas grandes obras de Edmond Paris estão sendo adulteradas, mas estamos orando para que Deus continue a preservá-las quando forem mais necessárias para a salvação do povo católico romano. Assinado, seu pela salvação do povo católico romano, Dr. Alberto Rivera, ex-padre jesuíta. Dezenas de milhões de bebês nascituros mortos anualmente como sacrifícios humanos. Há muito tempo que os líderes da nova era acreditam que o Cristo deles, o anticristo, somente poderá aparecer quando e se uma maioria significativa de pessoas estiver pré-condicionada a aceitá-lo. Isto significa que a sociedade como um todo precisa passar por uma tremenda mudança de valores para que, quando o anticristo aparecer, as atitudes e valores de dezenas de milhões de pessoas no Ocidente já tenham mudado radicalmente. Afinal, os valores culturais do Ocidente sempre estiveram baseados no cristianismo. Então, eles ficam aí justamente, ou injustamente, né, pervertendo valores. Então, vocês podem ver que hoje está tudo de cabeça para baixo, não é? Principalmente aqui no Brasil, com o país totalmente aparelhado, e nós impotentes, nós estamos impotentes. Aí só Deus mesmo para modificar essa situação. Então estamos aí vivendo esses tempos maus. Como o anticristo praticará a feitiçaria, como se encontra em Daniel 8, 23 a 25, na King James Version, as pessoas precisam ser inculcadas com os valores e atitudes dessa religião. Por esta razão, desde a década de 1970, o cinema e a televisão passaram a apresentar muito mais filmes, vídeos e programas baseados em temas de feitiçaria. Esses filmes iam desde comédia de situação, como A Feiticeira, até filmes macabros, como O Massacre da Serra Elétrica. E hoje temos, né, muitos outros filmes, né? Então aí você é só pegar qualquer aplicativo de streaming, e você vê, né? Vê aí uma grande quantidade de filmes que, nas entrelinhas, adota aí a feitiçaria, né, como um modo de vida, tá? Então aqui. O objetivo de todos esses filmes é condicionar as pessoas a adotarem os valores da feitiçaria de forma tão gradual que o cidadão mediano não perceba que essa mudança esteja ocorrendo em sua mente e coração. Tem um artigo aqui interessante, né, sobre o tema. Vamos clicar? O plano das 6 etapas para a mudança do comportamento oferece aos planejadores da nova ordem mundial a capacidade de silenciosa e quase invisivelmente modificar as atitudes e o sistema de valores de toda a sociedade. Então vamos aqui. Lembre-se que os Illuminati estão praticando feitiçaria poderosa, o tipo mais elevado que existe no mundo. Eles acreditam firmemente que o Senhor Satanás requeira quantidades imensas de sangue humano derramado em sacrifício para derrubar a velha ordem mundial e instituir a nova ordem. Então, vocês pensem aí, imaginem o que está por trás daquele massacre que houve lá, né, na cidade chamada Saudades. Olha só que coincidência, né? O nome da cidade, Saudades. Aí tem um louco, o cara é manipulado, né? Esses loucos são manipulados. Pesquisem sobre John Hinckley Jr., sobre aquele Mark Chapman, certo? Assassinos. E um tentou matar atirou no presidente lá, o Ronald Reagan, e o outro matou lá o John Lennon, né? Eles leram um livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio. E esse livro aí, ele é considerado como se fosse um gatilho para maluco sair cometendo aí esse tipo de sacrifício, né? De
mortandade, seja de um indivíduo ou de muitas pessoas. E tem até um filme com Mel Gibson, e aquela que fez lá a Linda Mulher, qual é o nome dela? Esqueci agora. Então tem até o filme, um filme sobre conspiração, em que ele aparece comprando esse livro, do J.D. Dillinger, né? Dillinger. Então aparece ele comprando esse livro, O Apanhador no Campo de Centeio. Foi o único livro que o cara escreveu, parece. E esse livro seria um gatilho, certo? Para as mentes formatadas aí pelo MK Ultra. Então vai pesquisar, né, o que tem esse cara aí, né, que cometeu lá. A primeira coincidência aí, saudades, né? E ontem foi o quê? Foi ontem que ele cometeu, no dia 5, 5 de maio. Foi dia 5. Tem até que ver isso aqui, viu? É terça-feira, dia 4. Ó, dia 4 de maio, 5 e 4 dá 9, né? Dá 9, né? Aí tem o 2021, tem o 2 e o 222. Então nós podemos fazer um monte de correlação, certo? Então vamos ver aqui. Então eles acreditam nisso, né? Que tem que ser derramado muito sangue. O ex-satanista Doc Marquis recriou este símbolo dos Illuminati que aprendeu quando estava no conciliábulo, sendo treinado no plano dos Illuminati. O símbolo ilustra o plano por meio do qual o anticristo aparecerá, embora ele mostre claramente as várias organizações que estão cooperando para trazer a nova ordem mundial. Gostaríamos de conversar mais sobre o vasto rio de sangue humano que está fluindo do olho de Horus, Satanás, passando pelo eu, pela palavra Witch, feiticeiro, caindo sobre o altar satânico que tem a cruz invertida e dali escorrendo para o mundo. Esse simbolismo revela muito do plano dos Illuminati, de modo que vamos examinar o rio de sangue humano mais detalhadamente. Ele vai falando aqui, ó. A palavra feiticeiro é extremamente importante, pois a nova ordem mundial será alcançada somente com base na feitiçaria praticada de muitas formas diferentes e por milhões de pessoas durante os últimos 200 anos. A feitiçaria é simplesmente adoração a Satanás. Doc Marquis disse que a feitiçaria mais poderosa do mundo é praticada pelos Illuminati. É invocada diariamente para que o plano continue a avançar. Então, aqui tem, né, o plano de Albert Pike, que ele teve das 3 guerras mundiais, em 22 de janeiro de 1870. Veja só, a data 22, né? Essa data é 44 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Olha o número 44, de novo aqui, pessoal. Tá? Então, 22 de janeiro de 1870 é 44 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que você compreenda os fatos que vamos compartilhar e perceba a extensão do tempo entre essa predição, o início do seu cumprimento, poderá compreender como forças sobrenaturais estavam realmente em controle. Além disso, 22 de janeiro de 1870 também tem significado ocultista. O número 22 é um dos 3 números primários importantes para os ocultistas. 11, 22 e 33. Tá aí, ó. Então, espera aí, eu estou gravando aqui. A Primeira Guerra Mundial foi planejada para permitir que o governo czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. O novo governo russo foi previsto como ateísta e militarista. Além disso, Pike especificou publicando seu manifesto comunista em 1848, exatamente 22 anos antes dessa profecia ocultista de Albert Pike. Não é interessante que o número ocultista 22 continue aparecendo? Os números múltiplos 44 e 66 também aparecem. Então, tá aí, né? Mais aí uma prova da influência dos números, principalmente o número 44. Aí ele fala aqui sobre, né, esse tema aqui, ó, certo? Que está aí em voga, né? O povo reclama muito, né? O povo fala aí sobre, porque o bicho da goiaba está matando milhões. Mas esse ato, né?
aquele ato de interromper a vida antes que ela surja no mundo, isso não é falado. Isso não é falado, né? A mídia não vive falando nisso. E são milhões, calma aí, são milhões de pessoas. Não, espera, eu tô gravando. É que eu tô gravando. Tô gravando. Espera aí. Não, a ver. Você quer ver, não, então? Não, mas eu tô gravando. Maçã. Prazer, a maçã. Quem é meu? Quem comeu, sei lá, rapaz. Foi Eva. Espera aí, rapidinho. Então aqui, ó. Né, eles falam sobre... Aqui. Essa não, aqui. Ainda posso me lembrar da lição bíblica de escola dominical que eu vi na juventude sobre como o povo de Deus voltou suas costas para o deserdadeiro e desceu ao vale de Rinom para oferecer seus filhinhos em sacrifício ao deus pagão Moloque. Eu nunca poderia imaginar que viveria para ver o dia em que esse país ofereceria seus bebês nascituros como sacrifícios pagãos, por eles serem vistos como custosos, incômodos, doentes ou inconvenientes demais. Titi bebê. Sacrifícios a Moloque, ou seriam a Baal. E aí, por aí vai, né, pessoal? Ó. Né? Titi bebê. Que lindo. Então é isso, né? As pessoas estão aí, realmente, né? Essa tal elite está comprometida, a elite mundial, justamente com isso aqui, né? Com a geração e implementação de sacrifício humano para que o reinado do anticristo ocorra mais rápido. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês uma notícia que tem a ver com aquela capa daquela revista The Economist, ok? O mundo em 2021. Então a gente pode ver aí, né? Que as coisas estão... Isso aqui é um joguinho, certo? Um caça-níquel. Você joga a moeda aqui e sai puxando a alavanca e vai alinhando as figuras. Se tiver figuras iguais, você ganha. Então vejam só ali, ó. Aqui está o bichinho da goiaba. Aqui está o placebo. Aqui está um sujeitinho com máscara. Aqui um ponto de interrogação, né? Aqui nós vemos aqui, ó, o bidê, né? Aí a quebra, justamente aí a quebra dos Estados Unidos. E temos aí o TikTok. A nova forma hoje de ganhar dinheiro é com aplicativos, né? Então, tudo isso tem a ver aí, a mudança da economia, a mudança da forma de se trabalhar. Temos ali uma bomba atômica, né? Então, problemas com reação nuclear. Tá aqui, ó. Então, vocês podem assistir o vídeo aí, que eu falo a respeito da transição dos Estados Unidos, né? Que nós sabemos que quando o anticristo vier, haverá aí, na verdade, as fronteiras vão deixar de existir e vai haver 10 regiões ou 10 supernações com 10 governadores, né, que a Bíblia diz que são reis. Então é dessa forma, tá? Aí temos aí, ó, o dinheiro aqui. O dinheiro vai deixar de existir, já sabemos disso. Aqui é a energia eólica, né? Temos a bandeira lá da China. De novo aqui o cabrinha da goiaba. Aqui, ó, temos queima, aí o ataque ao meio ambiente, né? Queima das árvores. Ali um gráfico, deve ser
com relação à economia. Temos uma câmera, né? Vigilância total. Pode ser. Aposte, tá aqui, ó. O cara aposta aqui. Aqui você pega o dinheiro, cash out, cash out, isso mesmo. Então, tá aí, ó. E vemos aqui que a alavanca é o mundo que eles dominam, né? Mas eu quero mostrar o vídeo aqui. Vamos ver o vídeo. Esse aqui. Chernobyl registra reações radioativas. Né? Chernobyl registra reações radioativas. E aqui tem um vídeo aqui, ó, do Silas Malafaia, que ele fala sobre Israel e os terroristas palestinos. E nós sabemos que a mídia aí é totalmente, né, contra Israel. Essa mídia aí comunista. Então, cientistas alertam. Vejam só, eles estão falando que Chernobyl está a registrar fissão nuclear. E que isso é preocupante, pessoal. Isso realmente preocupa, né? E que pode haver, no futuro, uma explosão. Então, vamos ver aqui. Sobre novas reações nucleares na usina atômica de Chernobyl, foco de acidente nuclear em 1986, na extinta União Soviética. Os especialistas afirmam... O som tá baixo aqui nesse vídeo, não sei. Bom, ele vai falando que se iniciaram novos processos de fissão na massa do combustível de urânio. Então, os especialistas aí estão dizendo que a massa de combustível que está lá, ó, fechada por um sarcófago, que eles chamam de sarcófago, iniciou aí um processo de combustão. Nas profundezas da sala do reator nuclear. Enquanto isso, cientistas ucranianos tentam entender se tais reações cessarão por si mesmas ou se precisarão da intervenção humana para se evitar um novo acidente. Então, eles querem saber se essas reações vão cessar sozinhas ou vai precisar da intervenção humana. E é logo lá na Ucrânia, não é? Na Ucrânia que a Rússia tem uma contenda com a Ucrânia, certo? E Deus tem uma contenda com a Rússia. Deus tem uma contenda com a China. Deus tem uma contenda com todos esses que querem destruir a raça humana, tá? Aí a gente pode ficar tranquilo que eles vão, né? Eles vão prestar contas ao Todo-Poderoso. E aqui ainda em vida, hein? No entanto, eles não conseguem monitorar corretamente esses processos, afirmando que não lhes foram alocados fundos para... Eles não conseguem monitorar corretamente esse processo de fissão, provável fissão, porque eles não têm recursos financeiros para fazer isso. A tal fim. A prova que novos processos de fissão nuclear estariam ocorrendo seria o aumento do nível de nêutrons emitidos de um compartimento inacessível por baixo do reator. Então houve um aumento do número de nêutrons em um compartimento inacessível abaixo do reator. É um verdadeiro filme de terror, né, que nós estamos vivendo aí. Certo? Enquanto isso, a NASA, certo, fica aí mandando jipinho para Marte. A gente sabe muito bem que não manda jipe para Marte. E os recursos que esses caras têm? Eles podem até acabar com a fome em vários países, né? Ou reduzir muito o sofrimento humano. Mas dizem lá que estão a enviar artefatos para o planeta vermelho. Tá bom. Vai acreditando, abestado. O processo seria esperado desde a instalação de uma nova cobertura sobre a instalação em 2016, para impedir que a água da chuva pudesse aumentar a emissão de nêutrons. Contudo, em um dos compartimentos, a concentração de nêutrons quase dobrou em 4 anos.
Então eles colocaram lá a cobertura para proteger da água da chuva, que aumenta a concentração de nêutrons, mas mesmo assim a concentração de nêutrons dobrou. Caso o processo continue, as reações de fissão nuclear podem acelerar com o tempo, provocando uma emissão incontrolável de energia nuclear. Então ele fala aqui de uma emissão incontrolável de energia nuclear, se a continuar esse processo. O processo também pode gerar uma reação explosiva, capaz de Pode gerar uma reação explosiva capaz de destruir o sarcófago. destruir partes da cobertura, cobrindo o sarcófago sob Chernobyl com poeira radioativa. Os cientistas acreditam que ainda há alguns anos para se tomar medidas preventivas, para que o problema não se torne ainda maior. Então é isso, pessoal. Para eles tudo é um jogo, certo? Domínio mundial da besta. Fica a dica. Bem-vindo ao canal Escatológico. Vou mostrar aqui um vídeo que realmente prova que os conspiracionistas são doidos, ok? Esse negócio de conspiração é tudo teoria. Embora a palavra de Deus fale bem claro, né? A respeito de conspiração. Já no Salmo 2, Vem aqui pra você ver. Que coisa estranha. Minha mãe tinha essa revista na casa dela. essa revista aqui é de 2003, pessoal, tá? A epidemia que põe o mundo em pânico, vejam só, tá? Prestem atenção. Fala o risco para o Brasil, tudo condicionado à agenda sendo revelada, porque os satanistas são assim, eles são donos da grande mídia. Essa revista aqui, ó, Veja, tá te olhando, tá vendo, é o olho que tudo vê, tá? Isso aqui pertence a satanistas, como são todas as outras redes poderosas aí, né? Estão na mão desses caras, tá? Não fica pensando que eles querem o seu bem, não. Que eles querem que você se exploda. Só isso, certo? Porque só eles e a racinha deles é que merecem ter a vida aqui, né? Viverem neste mundo que foi feito por Deus. Mas eles adoram o demônio e querem destruir o povo de Deus, ok? Prestem atenção. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. 7 de maio de 2003, certo? Olha só o número da edição, 1801. Tá? 18 é 666, 3 vezes, é o 666, tá? 1801, o 101, aponta aí para a besta, e vocês podem ver que tem o 1, vejam só, edição 1081, né?
Aí, olha só, o portal aí do 11, vejam só. São satanistas. Ano 36, número 18. 6, 7, 8, 9. Certo? Tá aqui, ó. Tá aqui o 9, o 9/11, tá tudo aqui, tá? É isso aí, ó. Tá? Tudo, isso aí tem tudo a ver, tá? Esse pessoal é satanista pitagórico. Olha só, 7 de maio de 2003. Olha o título. Agora olha só. A epidemia que põe o mundo em pânico, certo? Tudo planejado e revelado nessas publicações satanistas. Eles são os profetas do demônio. Assim como Deus revela o futuro do mundo e das nações na sua palavra, através da profecia, esses ímpios também fazem o mesmo. Certo? Isso aqui pra você ver. Olha, veja. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o nome. Uma epidemia globalizada. Certo? Condicionando as pessoas. Certo? Eles já tentaram várias vezes. Esse aí que está pegando mais ou menos. Certo? Esse bicho foi fabricado. Então eles têm. Mas tanto filme sobre isso, gente. Compre o livro, se você não tem. Assiste lá na Prime Video, The Stands, A Prontidão. Tem um livro traduzido em português para A Dança da Morte, do Stephen King, que ele mostra, certo, uma epidemia generalizada, um vírus da gripe. E é antigo o livro do cara. Uma epidemia, tal. Olha só. O que é? Síndrome respiratória aguda grave é uma doença que ataca os pulmões e, em alguns casos, o aparelho digestivo. Tá vendo? Fala que é isso aqui, ó. Mas vai vendo. Os sintomas: na primeira fase, febre acima de 38 graus, calafrios e dores de cabeça musculares. Em 3 a 7 dias, evolui para tosse seca e dificuldade de respirar. Em alguns casos, ocorre diarreia. Olha o sintoma. Isso em 2003, hein? Olha aqui, ó. Um tipo novo de coronavírus, micróbio que causa doenças graves em animais, mas até agora provocava resfriados em seres humanos. Então, eles pegaram a cepa e eles foram, entre aspas, melhorando em laboratório, transformando esse agente microbiano, tá, em algo mais forte. Ok? Podemos dizer assim, um transgênico, né? Então eles estão fazendo isso. São ímpios, certo? Mas o tiro vai sair pela culatra e vai atacar eles mesmos. Ok? Não adianta, filhinho, fugir de Deus não, viu? Olha a causa. Olha pra você ver a causa. Olha aqui, ó. Aí, o modo de se espalhar, o contágio ocorre no contato com a saliva e outras secreções de pessoas infectadas, como se dá na gripe comum. Só que esse aí eles dizem também que qualquer coisa que você encostar, né? Então é esse tipo de coisa aí. Eles estão utilizando justamente o medo, certo? Para causar muito mais dano do que o bicho da goiaba causa, tá? Porque o medo, o estresse, tudo isso diminui aí o sistema imunológico do ser humano. Lê pra E o jeito deles escreverem essa reportagem certamente é nas entrelinhas incitarem o medo, o terror, né? São verdadeiros
servos do Satã. E ainda se dizem jornalistas. Isso aqui dá raiva, sabe? Você vê. Olha, Aí dizem que não há cura porque eles querem criar um onde não existe cura. Certas doenças são isoladas e medicadas para aliviar sintomas. Então, o sonho desses caras é criar algo assim, né? Já tentaram aí com aquele lá, o HIV, né? Agora eles estão tentando aí com esse aí. Mas Deus é mais que vocês, seus satanistas. Muito mais, tá? não é estranho? Olha só pra você ver. Olha.